Senhor, queridos, amados de Jesus, nós estamos agora no capítulo 26 de Mateus. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de profetizar estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximaram-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido e muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramar esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e disse: quanto me darão por eu entregar ele a vocês? E pagando-lhe 30 moedas de prata, e neste momento em diante Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos prepararam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E eles lhe respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado preparar a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês vai me trair. E muitos entristeceram e começaram a perguntar: por ocasião seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a meu respeito, mas ai daquele com quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele não ter nunca nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. A ceia do Senhor. Enquanto comia, Jesus pegou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Dito a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: ainda que o Senhor venha ser uma pedra para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiante um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Então voltou os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantou-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda de parte dos principais sacerdotes do ancião do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar, prendam-no. E logo, aproximando-se, Jesus disse: Salve-me, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se ele, agarrando Jesus, o prenderam, e eis que do que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando um servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu Pai, e ele me daria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumprirão as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse à multidão: Vocês vieram com espadas e porretes para prenderem, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, acontece para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus diante do sinédrio, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e onde se havia reunido os escribas e anciãos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os servos, para ver aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que depõe contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunha. Eis que agora mesmo vocês ouviram as blasfêmias. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, e outros bofetaram, dizendo: Profetize para nós. Quem foi que bateu em vocês? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também não estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse que estava ali. Ele estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se o que estava ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é o que estava, porque o mesmo modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E do mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente.